Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 até o 46, que diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Aprendendo a orar com Jesus. Este é o tema da mensagem desta noite. E a partir de terça-feira, dia 1º, conforme nosso pastor já anunciou, nós teremos aquele período de oração aqui na igreja de 15 minutos antes da mensagem da palavra do Senhor. E quando ele falou aquilo, desceu ao meu coração falar um pouquinho sobre oração, aprendendo a orar com Jesus. E veio ao meu coração esse texto que é muito importante, porque Jesus estava para ir para a cruz. E antes dele ir para a cruz, ele sentiu a necessidade de orar mais uma vez, como de costume. A gente sempre fala que a oração, ela é o combustível da alma. Tem uma escritora que diz que a oração, ela é a pulsação cardíaca da fé. Alguém diz que a oração é o antídoto contra o medo, é uma armadura contra as investidas do mal. Diante do cerco das trevas, não resistiremos à tentação sem a oração. Então a oração, ela é fundamental na vida do cristão. Todo crente que quer vencer as batalhas espirituais, todo crente que quer vencer as batalhas da vida, que quer avançar, lograr êxito na vida, ele precisa orar. Nós não podemos apenas depender da oração de terceiros. Precisamos fazer a nossa parte. Nem Jesus omitiu-se da oração, sendo filho de Deus, sendo Deus. Jesus começou o ministério já passando pelo deserto da tentação, e ele venceu através da oração e da palavra. E se todos nós quisermos vencer as tentações que a vida apresenta, precisamos vencer através da oração e também da leitura da palavra. A Bíblia diz que Jesus tinha um tríplice crescimento. Ele crescia em graça, em conhecimento e em estatura. O pastor Satiro, de saudosa memória, ele sempre dizia nos cultos e ensino aqui, que eu muito participei. Ele diz: o crente que só lê a Bíblia se torna um teólogo cabeça grande, a expressão dele, antiga. E o crente que só ora e não lê a Bíblia fica um fanático. Ele acha que é mais espiritual que todos. Mas o crente que ora, que lê a Bíblia, ele tem um crescimento equilibrado. Ele é um cristão sensato, ele é um cristão sóbrio, ele é um cristão que tem o fruto do Espírito Santo de Deus em sua vida. E isso é importante, irmãos, nós sabermos que todo crente que ora, ele realmente, e lê a Bíblia também, estuda a palavra do Senhor, tem esse crescimento gradativo, equilibrado, e é uma bênção na presença do Senhor. Glória a Deus. Aprendendo a orar com Jesus.
o que eu vejo aqui no capítulo 22, verso 39, que diz: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha um hábito, Jesus tinha um costume, o costume de orar. Todos nós devemos orar. Não podemos perder o bom hábito, o bom costume da oração, porque a oração nos fortalece para vencermos o dia mau. Efésios 6:10, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e por essa razão precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para enfrentar o dia mau. Igreja, mocidade, irmãos e irmãs, o dia mau, ele chega na minha e na sua vida, e precisamos estar preparados para este dia. A gente não pode orar só quando chega o dia mau, não, a gente precisa ter uma vida de constante oração, para quando o dia mau chegar, nós estarmos preparados para enfrentá-los e vencê-los no nome de Jesus. Daniel 6:10, e Daniel, diz a Bíblia que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, era o costume de Daniel também, orar 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Pedro e João, Atos capítulo 3, subiam ao templo à hora da oração. Eles tinham o costume de ir para a igreja orar. Tem crente que gosta de orar na igreja, tem crente que gosta de orar no seu quartinho de oração. Enfim, você pode orar em todos os lugares, mas é bom orar na igreja. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui todos poderão vir e orar. Isso é muito bom, é muito importante. Eu lembro-me que uma vez nós estávamos em oração na igreja do Shalom pela manhã, e passou um senhor com um carro, e ele disse: alguém tem que estar na igreja orando, porque eu preciso de oração. Ele era de São Paulo, e a gente não sabia, e ele chegou lá, nós estávamos orando em mais ou menos uns 8 irmãos, e ele disse: pastor, eu tinha certeza que alguém estava orando nessa igreja, porque eu preciso de oração. E eu disse para ele, eu perguntei para ele: o que você precisa? Ele disse: eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu sou vendedor, eu sou de São Paulo, mas eu passei aqui na frente da igreja, e Deus falou comigo que eu preciso entrar aqui, dobrar o meu joelho, e alguém orar por mim, para mim renovar o pacto com Deus. Aleluia! E glória a Deus, porque ele encontrou a igreja aberta, e um grupo de irmãos orando, e nós oramos por aquele irmão, e ele voltou para São Paulo salvo. Oh glória, aleluia! Costume de orar, hábito de orar, não podemos perder o hábito de orar. Ore, irmão, em todo momento. Ah, pastor, mas agora eu estou bem, não preciso mais orar, estou zen. Não, querido, é agora que você precisa orar. Agora é que você precisa orar e agradecer a Deus por esse tempo de bonança, este tempo bom que você está vivenciando. Ore em todos os momentos. A Bíblia fala lá em Juízes 15:18, que Sansão, ele julgou Israel durante 20 anos, mas você vê apenas 2 registros de oração de Sansão. A primeira é quando ele estava com muita sede, depois de ele vencer, de ele matar 1000 filisteus com uma queixada. A Bíblia diz que ele deu uma sede nele, e ele estava morrendo de sede e não tinha água, e ele clamou ao Senhor, ele orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus fez sair da cavidade da terra água. Deus brotou água, aleluia, glória ao nome do Senhor, e ele descedentou a sua sede. Mas você vê Sansão também só orar 2 vezes, nessa vez quando estava com sede, e depois ele orou para vingar os inimigos, porque os inimigos o prenderam, vazaram os seus olhos, e agora levaram ele
ser como palhaço diante de uma grande plateia para zombar dele, rir dele. Ele pediu para o seu guia colocar entre as colunas principais daquele palácio, e ele orou pela última vez: ó Deus, esforça-me só mais esta vez, para que eu vingue dos meus inimigos os meus olhos. E a Bíblia registra essas duas orações apenas de Sansão. Sansão poderia viver muito mais, estar mais tempo na presença do Senhor, mas por Sansão deixar de orar, ele não venceu muitas tentações. Ele se deixou levar por muitas tentações. E uma das grandes lições que Jesus deixa aqui, é que ele diz assim, ó: orai para que não entreis em tentação. Irmão, eu e você não venceremos a tentação se a gente não orar. Então você precisa vencer a tentação. Jesus, ele já foi tentado no deserto antes de exercer o seu ministério. E nós somos tentados também em todas as áreas da vida. Jesus foi tentado na área dos olhos, na área da carne e na área do espírito, na área da soberba. E a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, verso 16, que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, querido, a gente faz a vontade de Deus em oração, em comunhão com Ele. Por essa razão, Jesus ensinou que se você não quiser entrar em tentação ou cair nela, você precisa orar. Jesus, ele alertou os discípulos, aleluia, ele alertou os discípulos para que os discípulos orassem para que não caísse em tentação. Quantas vezes somos tentados pelos olhos? Os olhos são o portal de entrada para a cobiça. Os olhos é a porta de entrada para muitas coisas. O próprio Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, de forma que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jó disse assim: fiz um pacto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Paulo deu conselho a Timóteo dizendo: trate as moças como suas irmãs, as velhas, as mais idosas como suas mamães. Trate dessa forma, e assim você não será seduzido, porque a carne está aí. Aleluia. Ore para que você não entre em tentação. E quantos de nós estamos caindo na cilada do diabo por aquilo que vemos no celular, nos canais fechados? Quantas coisas que entram no nosso coração que ninguém sabe, mas Deus, que tem olhar como chama de fogo, sabe e conhece. E a única coisa que pode expurgar a gente disso, separar a gente disso, libertar a gente disso, é a oração. Por isso Jesus disse: ore, para que você não entre em tentação. Aleluia. É muito perigoso. Quando Jesus diz que devemos orar para não entrar em tentação, fala da oração preventiva também. Quando nós tínhamos os nossos filhos pequenos, a gente levava ao médico, e o médico diz: olha, precisa para vacina, a BCG, precisa essa vacina aqui, para não dar sarampo, para não dar coqueluche, para não dar isso, para não dar aquilo. São vacinas preventivas, para evitar a doença. Aleluia. A oração é como uma vacina preventiva, que evita nós de cairmos no laço de Satanás. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo: não nos deixe cair em tentação. E aí você vê o salmista orando no Salmos 19, verso 13: guarda o teu servo da soberba, porque uma das áreas da tentação é a soberba. Jesus, quando foi tentado, o diabo o levou até o pináculo do templo e disse: joga-te daqui abaixo, porque está escrito. Citou a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, igreja. Citou o Salmos 91.
E disse: está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todo o caminho, e você não vai tropeçar em pedra alguma. Pode te jogar, os anjos vão te segurar, e o povo vai aplaudir. Coisa do diabo. Nós não podemos atender o pedido do diabo. São pedidos desnecessários, e são para nos envaidecer. Quanta gente caindo na soberba de Satanás, mas aqui o salmista diz assim: guarda o teu servo da soberba, Senhor. É uma oração preventiva. Aleluia. Salmo 141, 9 diz assim: guarda-me dos laços que os inimigos me armaram. Igreja do Senhor, quantos laços Deus nos livra porque a gente ora? Quantos acidentes Deus nos livra porque a gente ora? Oh, Ramandashu Ramandai. Aleluia. Quantos livramentos de morte Deus já nos deu porque a gente ora. Guarda-me, ó Senhor. Livra-me do inimigo, do homem mau, do homem maligno. Aleluia. Salmo 141, verso 3, também ele ora dizendo: põe ao Senhor uma guarda à porta da minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Às vezes a gente é meio descontrolado, né? Meio desequilibrado, e fala coisas que não deve falar. Somos falhos, todos somos falhos. Pecamos todos em muitas áreas. E às vezes ofendemos com palavras. Às vezes, antes de falarmos, deveríamos, como disse Jaime Kemp, engrenar a mente. Mas engrenamos a mente só depois que falamos. Aí não adianta mais, porque já ofendemos. Já soltamos a palavra e não tem como buscá-la mais. Oh, glória! Aleluia! A oração preventiva: ore para que você não caia em tentação. Que lição importante! Glória a Deus! Outra lição que eu aprendo aqui é que devemos ter gente, amigos para orar com a gente. A Bíblia diz que os discípulos foram com Jesus. Como é bom ter amigos de oração. Talvez não ore com você, mas ora por você. E você tem confiança naquela pessoa a ponto de dizer: eu estou passando por tal e tal problema, ore por mim, me ajude em oração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é fundamental. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. Tenha amigos de oração. Tenha amigos, é importante você ter amigos. A Bíblia diz que o amigo ama em todos os momentos e nasce na adversidade um irmão. Quantas vezes que você não imagina pessoas que você está passando por dificuldade, por momentos difíceis, você acha naquele momento um amigo que põe o ombro debaixo da sua cruz e te ajuda em oração. E Jesus tinha esses amigos que eram os discípulos dele. Só que tinha coisas que Jesus era mais íntimo, e aí ele gostava de chamar apenas 3, que era Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 12, mas às vezes era só Pedro, Tiago e João. Jesus conhecia os seus amigos, e ele chamou Pedro, Tiago e João justamente para ajudar ele em oração. E é muito importante a gente ter amigos para orar com a gente. Só que é interessante que o texto aqui diz também, que além de Jesus ter amigo, mas teve momento que ele orou sozinho. A Bíblia diz que ele foi um tiro de pedra. Apartou-se deles, verso 41, de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Quer dizer, também ele deixou Pedro, Tiago e João ali, e apartou-se um tiro de pedra, uma distância de um tiro de pedra, para orar sozinho. Irmãos, tem coisas que você pode falar para a multidão, mas tem coisas que você pode falar só para aquelas pessoas mais íntimas, e tem coisas que você pode falar só para 2 ou 3, e tem coisas que você tem que falar sozinho com Deus. Jesus tinha coisas que ele falava abertamente para a multidão, tinha coisas que ele falava para os discípulos, tinha coisas que ele falava somente para Pedro, Tiago e João,
mas tinha coisa que nem Pedro, Tiago e João suportariam ouvir. Por essa razão, ele orava sozinho com o Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Mas é interessante que falar sozinho com o Senhor te promove comunhão. A Bíblia diz que quando ele orava, ele estava em agonia. O verso 43 diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Há coisas, irmãos, que você precisa, é só você e Deus. Mas isso é tão bom, que isso aproxima você de Deus, a ter comunhão com Ele. Aleluia. O texto de Mateus fala que ele diz Abba Pai, quer dizer meu pai, meu papaizinho. Fala da intimidade que Jesus tinha com o Pai. E a oração, ela promove essa intimidade. Você pode conversar com Jesus sozinho. Você pode conversar com o Pai sozinho. E dizer meu papai. E eu quero dizer, pode ser um momento de maior angústia, porque a Bíblia diz que Jesus estava em angústia. Ele não podia contar a sua angústia nem para Pedro, nem para Tiago e nem para João, somente para o Pai. Mas neste momento, esse momento promoveu a ele comunhão. E além do mais, a Bíblia diz que um anjo do céu o confortava. Oh glória! Veja só. Então, quando muitas vezes estamos em agonia, em sofrimento, em angústia, na nossa oração solitária, aleluia, glória a Deus, essa oração promove comunhão, essa oração promove a presença do anjo que nos conforta. Interessante que o mesmo anjo que apareceu aqui no Getsêmani para confortar Jesus, se você olhar capítulo 4, versículo 11 de Mateus, na tentação de Jesus, quando Jesus venceu o diabo pela palavra e pela oração e pelo jejum, o anjo do Senhor apareceu, ou os anjos do Senhor apareceram e o confortavam. Aleluia! Tenha certeza que você não está sozinho. O anjo do Senhor, 34:7 de Salmos, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos creem nisso, digo amém. Aleluia! Aprendendo com Jesus, a orar com Jesus. A oração de Jesus no verso 42 também diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, orar para que seja feita a vontade de Deus é orar com maturidade. É uma oração de submissão. É uma oração de entrega. É uma oração de dizer: Senhor, se tu queres que eu morra, eu vou morrer. Você já viu aquela pessoa que não concorda que Jesus levou alguém para a eternidade? Você já viu aquela pessoa que não concorda por que Jesus permitiu uma enfermidade na sua vida, no seu corpo físico? Daí a razão porque Jesus nos ensinou a orar. Porque com a oração você está pronto para enfrentar isso. Sem oração você fica decepcionado com Deus. A oração com submissão é essa: Senhor, seja feito como tu queres. Jesus queria se livrar da cruz. O cálice era amargo demais. Naquele cálice estava o pecado do mundo inteiro, igreja. O problema de Jesus aqui não era medo de ser encarcerado, não era medo de ser cuspido, de ser açoitado, não eram essas questões, não era o medo de ir para a cruz, não.
a questão de Jesus aqui da agonia, da sua angústia, a ponto dele suar gotas de sangue em pleno frio. É tanto que Pedro vai se aquecer no fogo, enquanto Jesus está orando e suando gotas de sangue. É porque a intensidade da oração de Jesus era grande, e Jesus queria escapar daquele cálice, porque naquele cálice estavam os meus e os teus pecados. Ali estava a ira de Deus, porque a ira de Deus sobre o pecado da humanidade tinha que cair sobre alguém, e ela caiu justamente sobre Jesus, sobre o meu e o teu Salvador. O Ramandacho, Ramandai. E a maior angústia de Jesus é que ele já previa que o Pai viraria o rosto para ele e não suportaria. Aleluia. É que a alma de Jesus era limpa. Jesus, ele morreu, mas sem pecado, mas ele se tornou pecado por mim, se tornou maldição por nós. E a Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus se tornou maldição por mim e por você. Daí a razão porque ele suava gotas de sangue. E aqui Jesus era homem, Jesus não era Deus, embora ele tinha a humanidade terrena e a celestial. Aleluia. Mas ele disse: Senhor, se puder, passa, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Oh, glória a Deus. Irmãos, me perdoe a franqueza, você que me ouve pelas redes sociais. Esse determinismo de determinar que Deus tem que fazer, está errado, não é bíblico. Está errado, não é bíblico. Ah, Deus tem que fazer, Deus tem que me dar uma casa, Deus tem que me dar um carro, ah, Deus tem que curar. Deus não tem que fazer nada, querido. A oração nos ensina que deve ser feito a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que Jesus fosse para a cruz. Jesus não escapou do cálice amargo, Jesus não escapou da cruz, Jesus não escapou do desprezo do Pai, a ponto de ele estar na cruz e dizer: Eli, Eli, sabactani, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querida igreja do Senhor, nesta hora de oração, Jesus nos ensina que deve ser feita a vontade de Deus e não a minha. Então cuidado com o determinismo. Mateus 1:26, o anjo disse para Maria: de ti nascerá um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus não veio para dar chave de carro para ninguém, nem chave de apartamento para ninguém. Jesus veio para salvar a humanidade, igreja. Depois da salvação é lucro. Claro que Deus abençoa o seu povo, claro que Deus abençoa a sua igreja, mas hoje é uma tristeza. Dá o testemunho aí, irmão, quanta bênção. Diz que certa vez aí uma irmã deu testemunho, que alguém pediu para contar o testemunho, e ela disse: graças a Deus, irmão, o meu testemunho é que eu sou salva pelo sangue de Jesus. Aí ele disse: mas dá o seu testemunho, irmã. Sim, mas ela não deu testemunho que era salva pelo sangue de Jesus. Existe testemunho maior do que esse, meus irmãos? Olha o povo lá daquele país que está saindo. Ouvi uma reportagem ontem, uma senhora dizendo: eu estou deixando não sei quantos anos para trás, só saindo com a roupa do corpo. A cidade que eu nasci, que eu morei, que eu construí, a cidade dos meus sonhos, estou saindo só com a roupa do corpo. Irmãos, nós vamos sair daqui até sem a roupa do corpo, porque o nosso corpo vai ser transformado. Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Não te prenda às coisas dessa vida, aprenda a fazer a vontade de Deus.
Ore com Jesus e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Mesmo que a vontade do Senhor seja você ir para o calabouço, como o apóstolo Paulo foi. Mesmo que seja a vontade do Senhor você ir para o cepo, como o apóstolo Paulo foi e colocou o pescoço lá no cepo e pá, cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. E ele mesmo disse: ninguém me assistiu. A oração solitária, né? O Ramandashu Ramandai. Você se acha sozinho e diz que ninguém está contigo. O Senhor está aí bem do teu lado para te ajudar. Ninguém me assistiu, mas ele disse: mas o Senhor me assistiu. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, queridos, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Queridos, quando Jesus levantou da oração, Jesus levantou pronto para qualquer coisa. Entendeu? Se você olhar os textos seguintes, você não vê Jesus dar uma palavra, dizer uma reclamação, nada. Porque Jesus levantou-se da oração pronto, preparado para qualquer situação. É por isso que eu me antecipei dizendo que você precisa orar sempre para estar preparado para qualquer situação. Porque de repente a nossa situação pode ser uma situação grave. E você não vai orar só porque a situação grave chegou. Você vai enfrentá-la porque você já vive em oração. Você já tem uma vida de oração, de comunhão com Deus. E qualquer situação que acontecer com você, você está pronto, preparado. Jesus levantou-se da oração e disse: vamos, pode ir, vamos lá, vamos lá. E Jesus não fugiu da turba que vinha com o traidor, o Judas, ao encontro dele. Não, Jesus foi ao encontro da turba. Vamos lá. Aí o Pedro já botou uma espada, porque Jesus testou os discípulos. Jesus testou os discípulos, principalmente Pedro. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro da turba, e o Judas disse para ele, para os soldados romanos: aquele que eu beijar, esse é o Cristo, pode prender ele. E Judas fez, mas Jesus se entregou tranquilamente, se entregou, foi açoitado, recebeu a coroa de espinho, foi chicoteado, foi para a cruz, e você não vê Jesus dizer uma palavra de reclamação, porque ele sabia que o propósito do Pai para a vida dele era aquele. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito de Deus para a sua vida é morrer esse ano, você vai morrer. Que é isso, pastor? Paulo disse: irmão, se vivermos, para o Senhor viveremos. Se morrermos, para o Senhor morreremos. Quer vivamos, quer morramos, tudo é para o Senhor. Meu Deus, pastor, é que a gente precisa viver numa dimensão espiritual um pouco maior. E isso você consegue através da oração. O Ramandashu Ramandai. Aleluia. Então Jesus, ele saiu da oração e encontrou os discípulos dormindo. E Lucas aqui não fala. Jesus disse aqui: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Só que Mateus fala: nenhuma hora vocês puderam orar comigo. O que o texto dá a entender aqui, irmãos, que você precisa pelo menos por dia tirar uma hora de oração. Pastor, mas é muito para mim, eu não consigo orar nem 10 minutos. Ore, reparta 4 vezes de 15 minutos. Ore 15 minutos pela manhã, ore 15 minutos antes do meio-dia, ore 15 minutos à tarde, ore 15 minutos à noite. Daqui a pouco você vai gostar de estar aos pés do Senhor. Vai gostar sim. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
E você não vai depender mais dos outros para orar, não. Você vai orar sozinho. Sabe que eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, irmãos, e lembrei-me do meu pai. Papai trabalhava na Tupi, está lá o meu irmão, o Márcio, Deus abençoe. Trabalhava na Tupi, nós em 5 em casa. Pensa que ele levava a gente para o médico? De nada. Ficou doente? O pai vai orar. Sacerdote da casa. O papai vai orar. E orava e Jesus curava. Nós precisamos de sacerdotes e sacerdotisas de Deus, que orem, e não fique apavorado quando o filho adoece, mas coloque a mão, e repreenda o mal, em nome de Jesus. O Ramandacho, o Ramandai. Nós morávamos no Boa Vista, eu já contei aqui. Um dia acordamos, nós éramos novinhos ainda, crianças. Acordamos com um barulhão, o papai à noite, de madrugada, levantou, foi orar pela minha irmã Márcia, que estava com uma febre muito grande, e ele orou pela Márcia, e Jesus batizou ele no Espírito Santo e curou a Márcia. Oh, glória a Deus, que coisa linda. O meu sogro, os meus cunhados sempre diziam, os nossos filhos ficam doentes, a gente vai lá para o pai, pai ora pelo meu filho. Porque tinha um sacerdote, uma referência. O Ramandachu, Ramandai. Essas referências não podem se perder, não podem acabar. Irmã, irmão, seja um sacerdote dentro da tua casa. O Ramandachu, Ramandai, aleluia. Glória a Deus, ore. Tenha uma vida de oração. Creia que Deus é contigo, para te ajudar. Aleluia. Enfim, para encerrar, eu falei ali que Jesus chamou Pedro, não está no texto de Lucas, mas está no texto de Mateus, Marcos, que Jesus chama Pedro e repreende, Pedro. Na verdade todos estavam dormindo, mas Jesus chamou Pedro. Talvez porque Pedro era mais arrogante, porque antes de Jesus ir por Gólgota, Jesus disse que o pessoal ia ficar escandalizado com ele, que ele como pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Aí o Pedro olhou para Jesus e disse, não, na dica de nada, não, contigo eu vou até a morte. Aí os discípulos, sim, Senhor, nós morreremos contigo. Os 11 discípulos, nós morreremos contigo. Judas já estava fora. Nós morreremos contigo, Senhor. Aí Jesus olhou para o Pedro e disse, olha, antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. Capaz. A primeira ação de Pedro foi na carne, porque Jesus arrumou 2 espadas ali, e eles pensaram que era para brigar, a espada era para brigar. Mas Jesus veio como príncipe da paz. Jesus nunca incitou os seus discípulos a brigar corpo a corpo. O reino de Deus não é briga, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E aí o Pedro, rapidamente, quando Jesus foi pego, o servo do sumo sacerdote possivelmente foi pegar Jesus, o Pedro sacou da espada, mas deu para cortar a cabeça, mas possivelmente o rapaz foi rápido e cortou a orelha. João diz que o nome do rapaz era Malco. E aí Jesus disse, Pedro, mete a espada na bainha, Pedro. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se você quiser, se eu quisesse, Pedro, eu oraria ao Pai, Ele enviaria legiões de anjos. Aleluia. Eu fico preocupado, irmãos, porque eu vejo tanto crente brigando hoje, brigando nas redes sociais, brigando, no trânsito, brigando. É claro que a vida espiritual da gente é uma linha tênue, você está no espírito, ao mesmo tempo pode estar na carne, mas cuidemos. Por isso que Jesus disse, aprenda a orar comigo,
Não durma na hora que eu vou para você orar. E os discípulos e Pedro dormiram. Não quiseram orar com ele. Estavam com o coração e os olhos carregados. Aleluia. E aí Jesus estava dando uma lição para Pedro. Está vendo, Pedro? Não é bem assim. Eu estava lendo um livro essa tarde e o escritor disse que se Jesus não colasse a orelha do Malco, tinha a quarta cruz lá, porque o Pedro ia ser pendurado. Que coisa, né? Mas Jesus é bom, né? Jesus é bom. Jesus não disse, Pedro, era para acertar a cabeça desse miserável infeliz. Não. Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar certinho do Malco. Olha, irmãos, eu acho que eu vou ver o Malco lá no céu. Porque depois de uma cirurgia dessa, se o Malco não aceitou Jesus, ele é muito ruinzinho. Aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Depois Pedro negou, praguejou, chamou nome. Aí o galo cantou. O homem que dizia que ia morrer com Jesus. Mas isso, irmãos, Pedro é uma representação nossa. Pedro representa representa nós, que às vezes estamos na carne sim, aleluia, mas que possamos orar, para não cair em tentação. Eu estava orando esta tarde e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. A tentação é o amor ao dinheiro, a tentação é o desejo de mentir. A tentação é a infidelidade conjugal. A tentação é a fornicação. Irmãos, a tentação ela abrange vários aspectos. É a inveja, é o partidarismo. A igreja de Corinto, Paulo disse, vocês estão na carne, porque vocês estão em grupos aí, murmurando, um contra o outro, vocês não estão no Espírito. Em outras palavras, Paulo dizia, vocês não estão orando, vocês não aprenderam com Jesus. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Pedro, de Cefas, e outro diz nós somos de Jesus. Está tudo errado. Cristo não está dividido. Irmãos, a tentação ela provoca divisão, murmuração, contenda, inveja, ódio. A tentação ela provoca falta de perdão. O Ramandashu Ramandai. Mas nós aprendemos com Jesus que Jesus é a essência do amor. O Malco que veio para apanhar Jesus, para levar Jesus para a cruz, é ferido por Pedro, e Jesus pega e dá uma lição para Pedro. Aleluia. E a lição de hoje, queridos, para todos nós é o amor. Quando eu passei pela cirurgia, eu assisti um filme sobre o apóstolo Paulo, e havia alguns grupos de cristãos ali que queriam fazer grupos para se insurgir contra o Império Romano, e Paulo dizia, não, nós temos que pregar e viver o amor. Mas Paulo, eles estão matando os cristãos, estão botando fogo nos crentes. Esse Nero miserável está fazendo os crentes de poste, joga piche em cima dos crentes, amarra nos postes do seu jardim, ateia fogo e passeia no meio deles, enquanto os crentes morrem pelo nome de Jesus. Paulo disse, eles estão morrendo por amor a Cristo, não se levante contra eles, porque o Evangelho é amor. Aleluia. É difícil a gente entender isso, é difícil, mas se aprendermos com Jesus na oração, entenderemos a vontade de Deus. Aleluia. Há coisas que Deus vai te dar vitória, irmão. É a vontade de Deus te dar vitória. Mas há coisas que você vai ter que passar. O espinho na carne de Paulo, ele orou 3 vezes. E Jesus disse, a minha graça te basta. Isso é, você vai morrer com esse espinho na carne. Não adianta orar. Por esse problema não adianta orar. Não ore mais.
Quem mais merecia entrar em Canaã? Moisés. Mas Moisés feriu a rocha e Deus disse: tu não vai entrar em Canaã. Moisés foi orar: Senhor, muda isso, Senhor, muda isso. Poxa, eu mereço entrar em Canaã, Senhor. Não me fale mais nisso, Moisés. Você não vai entrar em Canaã. Você só vai avistar a Canaã, mas não vai entrar nele. Moisés não morreu assim, frustrado, cabisbaixo, não. Moisés, antes de morrer, ele escreveu um salmo. E entre as letras daquele hino, ele disse: o Senhor é justo e reto em todas as suas ações e em todos os seus caminhos. O Hagadashu Himandashu Ramandai. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, em favor dos Teus filhos que estão diante do Teu altar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece a angústia de cada coração, a dor na alma. Oh, glória a Deus! O Senhor é o Deus que conhece, que sabe a aflição do teu servo, da tua serva, deste pai, desta mãe, deste filho. Ó grande Deus, estenda as suas mãos, operando milagre, tirando esta dor da alma, essa aflição do espírito, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a orarmos e entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida, mas que na oração possamos obter comunhão contigo, intimidade contigo, Senhor, e que a tua presença possa nos confortar, possa nos dar alento para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, as adversidades que vêm, que o mundo, o dia a dia apresenta, Pai. Que não venhamos ter medo do futuro, mas que possamos ter esperança. Que possamos ter, Senhor, convicção de que o Senhor é conosco, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Pai, esteja com o teu povo, seja com a tua igreja, seja com os teus filhos. Eu os abençoo no nome de Jesus. E se alguém, Senhor, reconhecer do teu senhorio, eu oro a Ti, Senhor, perdoe seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida, dá certeza de salvação e vida eterna. Eu os abençoo no Teu nome, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém.